Adeptos do Dado, aqui é Tef e hoje, nós estamos falando mais uma vez de divindades de Forgotten Realms. A gente começou essa série por causa da expansão Adventures in the Forgotten Realms para Magic the Gathering. O hype meio que já passou, mas como vocês gostaram bastante desse rolê de falar sobre divindades, a gente faz o que? A gente continua falando, né? Então, essa nossa série de divindades de Forgotten Realms foi bonito, vocês pediram e votaram, e agora vamos falar do Panteão Élfico. Esse panteão é coletivamente conhecido como Seldarin, algo que se traduz como Comunidade dos Irmãos e Irmãs da Floresta. Certas divindades desse panteão costumam ter alguma relação amistosa com outros deuses que são voltados com a natureza e a floresta. E a gente começa lá no alto, lá no ar, com Erdrifênia, a Mãe Alada, rainha dos Avariel. Erdrifênia é a deusa do clima e da liberdade e rege principalmente os Avariel, ou Elfos Alados, uma raça élfica guerreira que teve seus números muito reduzidos muito tempo atrás. Além dos Avariel, outros seres alados a cultuam, como quase todo Aarakocra de Forgotten Realms. Ela raramente se envolve com outras divindades, preferindo se focar nos poucos elfos alados restantes. Ela era uma divindade menor na primeira edição, virou intermediária na segunda e se mantendo assim na terceira. Foi esquecida no churrasco na quarta, onde virou um aspecto de Akkad, e agora é uma deusa na quinta. Ela é adorada no panteão élfico. Angharad, a deusa Trina, rainha de Arvandor, a Una e a Tríplice, deusa da sabedoria e da proteção. Essa deusa Triforce é mais complexa do que o esperado, pois a rainha de Arvandor é uma deusa tríplice, representada pelas deusas Erdrifênia, Hanali Xelanil e Seanine Arco-Lunar. Muito antes que os elfos andassem pelas florestas do mundo, Angharad surgiu da grande batalha entre os Seldarin e os seguidores de Araunshini, o antigo nome de Lolth. O líder do Seldarin, Coreron Larethian, foi abatido por Elistraí, que foi enganada pela mãe, Araunshini, e com isso, Erdrin, Hanali e Seanine se uniram para curar Coleron. Essa ação as fez formar Angharad, que até hoje governa como esposa de Corellon no plano de Arvandor. A igreja dessa divindade era basicamente as igrejas de Erdrin, Hanali e Seanine trabalhando juntas com clérigos de Angharad, cultuando pelo menos um aspecto de uma das três. Quanto mais os deuses se afastam, mais fraca Angharad se torna. Na quarta edição rolou uma super palhaçada que transformou Seanine em Selûne, Hanali em Suni e Erdrin em Akkad. É ridículo, porque bota uma das deusas élficas mais importantes como uma divindade humana. Enfim, na primeira edição ela era uma divindade menor, era uma divindade maior na segunda e na terceira, virou menor na quarta pela babaquice de quem mexeu no que não fazia sentido, e agora é deusa na quinta. Ela é cultuada no panteão élfico. Corellon Larethian, criador dos elfos, primeiro do Seldarin, rei de Arvandor. O deus dos elfos e tudo o que é élfico não vai ser fácil de resumir, porque tem muita treta, mas vamos lá. Corellon veio do plano de Isgard e decidiu conquistar Arbórea, expulsando os gigantes de lá, criando o plano de Arvandor. Com a parte élfica abandonando a terra para viver nas árvores, os gigantes aproveitaram e fundaram Jotunheim, a primeira camada de Isgard. Como a personificação de tudo o que é élfico, Corellon era a união das forças binárias e opostas e complementares, sendo um poeta e guerreiro, homem e mulher, mago e bardo, dia e noite, tudo ao mesmo tempo. Mas ele decidiu tomar uma identidade masculina, por mais que seja andrógena, vejam bem, ao tornar a deusa elfa negra Araunshini como sua esposa, fazendo com ela as forças opositoras e complementares. Então aí ele virou dia, ela virou noite e essas coisas assim. Dessa união nasceram seus primeiros filhos, os gêmeos Vyron, que era mais velho, e a Elistraí, mais nova e favorita do papai e favorita dessa POC aqui. Nessa época, ele já tratava com Grunch há muito tempo, que é o deus dos orcs. E diz a lenda que ele pregou uma peça no deus dos orcs em que os deuses se juntaram numa mesa para dividir onde seus povos residiriam. Região dos elfos, dos humanos, dos anões, halflings e tal. E aí Grunch chegou e não viu nenhum espaço para os orcs. Grunch ficou puto, virou a mesa e partiu para cima. Corellon se defendeu, mas sua espada Sahandrian se quebrou. Foi sabotagem de Araunshini, viu? Ele perdeu a briga. Ele fugiu na direção de Arvandor para tentar sobreviver. Só que aí Grunch alcançou ele. Mas aí Seanine veio, restaurou a espada de Corellon e ele conseguiu desarmar o deus dos orcs e arrancar um dos seus olhos. Mas ele poupou seu oponente, já que se recusava a lutar contra um inimigo desarmado.
Grumsh prometeu lutar até a morte se Corellon ficasse ali. Então o deus dos elfos finalmente voltou para Arvandor. Diz a lenda que o sangue de Corellon se misturou com as lágrimas de Seani e formaram os primeiros Tel'Queçir, né, os elfos. Aí tá. Corellon chegou em casa e de repente Malar, né, na série do Panteão de Faerûn, Malar tá lá para tentar matar ele. Titi Araunçeyn convenceu o deus das feras a atacar e matar Corellon. Corellon venceu a luta, pelo menos. Um tempo depois, Araunçeyn tentou matar o maridão de novo, causando a Guerra do Seldarine, e sendo uma guerra com um exército de panteões opostos ao Seldarine, como tipo, panteão Goblin, Bugbear, Kobold e mais. Araunçeyn só queria que Corellon morresse e esse exército inimigo fracassasse na guerra, para ela poder se tornar a líder dos elfos. Essa guerra envolveu um plano dela e de Vyron para sabotar as flechas de Ilistraí. Os dois convenceram Ilistraí a dar a Corellon uma bainha que atrai qualquer flecha, disparada. A Alfa Negra não sabia disso. Aí, quando Ilistraí disparou suas flechas envenenadas e gigantes, elas foram diretos para o seu pai. No início da batalha, Corellon sabia que tinha algum traíra envolvido, especialmente quando Galnadaur, o deus das geleias e gosmos, apareceu. Algo não planejado por Araunçeyn. Isso significava que só a presença de um ser maligno permitiria a entrada do deus Geleia. Um deus ogro atacou Corellon, que tentou sacar a sua espada Sahandrian, mas que ficou preso na bainha amaldiçoada, e bem na hora as flechas de Ilistraí o atingiram. Por sorte, Corellon tinha uma costela assim, forte assim, e mais sorte ainda, Ilistraí tinha usado flechas gigantes anti-ogro. Isso impediu que as flechas conseguissem penetrar pelos ossos da costela do deus, então não pegou nenhum órgão interno, nenhum coração, nem nada. Ungarrad surgiu para curar Corellon e a guerra foi vencida. Araunçeyn e Vyron foram ao julgamento e sentenciados ao exílio. Aí Araunçeyn se transformou num monstro-aranha e passou a se chamar Lolth, tentando matar Corellon ali mesmo. Corellon não quis matar a própria esposa e a deixou fugir, e Vyron foi expulso. Mas Ilistraí pediu ao seu pai que permitisse acompanhar sua mãe e seu irmão, pois teve uma visão de épocas terríveis à frente, e não quis deixar que os filhos de Araunçeyn sofressem na escuridão sem que alguém oferecesse salvação. A única divindade élfica com quem Corellon não se dá bem é Fenmarel Mestarine, que botou um chifre nele depois de dormir com Araunçeyn. Corellon sempre foi uma divindade maior ao longo de todas as edições. Ele é cultuado no panteão élfico. Erevan Ileser, o camaleão, o transmorfo verde, o bufão das fadas. Erevan é o deus da trapaça e da mudança. Um ser imprevisível, que sempre tomava formas diferentes, mas frequentemente diferentes tipos de fadas. Ele é quem gosta mesmo de pegar peças e pegadinhas, sendo praticamente o Johnny Knoxville. Vocês lembram, né? Eu sei que vocês lembram. Basicamente o Johnny Knoxville das divindades antigas. Ele era uma divindade menor na primeira edição, intermediária na segunda e na terceira, exarca na quarta e agora Deus na quinta. Fenmarel Mestarine, o lobo solitário. Fenmarel é o deus dos exilados e excluídos, o que fechava bem com sua personalidade de não interagir com ninguém, a não ser que realmente fosse obrigado. Ele é tipo a pessoa inteligente do tempo de hoje. Ele foi a primeira divindade élfica a ser seduzida por Lolth, literalmente nesse caso, com ela prometendo muito poder. Mas aí o cara saiu fora antes que a talaricagem ficasse muito séria. Só que até hoje ele acha que Corellon quer comer o couro dele. Uma maldição divina atingiu uma elfa desconhecida quando ela se apaixonou por Fenmarel, transformando-a na primeira arpia. Ele não é mencionado na primeira edição, era uma divindade menor na segunda e na terceira, exarca na quarta e agora é Deus na quinta. Alani Selanil, o coração de ouro, rosa cativante, senhora do coração dourado. Halani é um ser de beleza temporal, de natureza benigna, regindo o amor, o romance e as paixonites. E ela sempre foi muito de boinha, perdoando transgressões menores, sempre. Seus clérigos sempre tinham um tom vaidoso, que nem sua deusa. Como já vimos, ela é um dos aspectos da Triforce de Ungarrad. Ela era uma divindade menor na primeira edição, intermediária na segunda e na terceira, desaparecida pelo absurdo da quarta, e deusa agora na quinta. Ela é adorada no panteão élfico. Labelas Enoreth, provedor da vida, senhor do contínuo, o sábio ao pôr do sol. Labelas é o deus do tempo, da história e da filosofia. Ele sempre se manifestava como um elfo andrógeno, de cabelos prateados e um olho nevoado, com o outro coberto com um tapa-olho. Ele trocou seu olho pela capacidade de poder ver o fluxo temporal.
Junto de Seanine, ele governava o longo tempo de vida dos elfos. Ele era uma divindade menor na primeira edição, intermediário na segunda e terceira, exarca na quarta e deus na quinta. Ele é cultuado no panteão élfico. Rilifan Rathalil. Rilifan Ralathil, o Lorde das Folhas, o dos muitos galhos. Rilifan é o deus da natureza, das feras e das estações. Ele rege principalmente elfos selvagens, elfos silvestres, elfos verdes e elfos das florestas, que podem ou não ser a mesma coisa, depende da edição de D&D que você está utilizando. Ele se dá bem com todas as outras divindades no geral e luta contra Malar, Talos e o Seldarin das Trevas. Eira era uma escolhida de Rilifan que aparece na aventura Dead in Thigh, mais uma que eu gostaria muito de mestrar. Rilifan não é mencionado na primeira edição, era uma divindade intermediária na segunda e terceira, sumiu na quarta e agora é deus na quinta. Ele é cultuado no panteão élfico. Sachelas das profundezas, senhor do fundo do mar, o príncipe golfinho. Sachelas é o deus da criatividade, do conhecimento e do mar. Mesmo muito cultuado por elfos aquáticos, ele sempre fazia o máximo para se dar bem com todas as criaturas marinhas, o que seu carisma facilitava bastante, né? E além de fazer parte do Seldarin, ele é líder dos Asathalfinare, um panteão, de novo, Asathalfinare, eu quero acertar essa pronúncia, Asathalfinare, um panteão multi-espécies marinho, cultuado por seres aquáticos bondosos, de novo, Asathalfinare, consegui, é nóis. Sachelas não é mencionado na primeira edição, é uma divindade intermediária na segunda e na terceira, Oi Sumido na quarta e Deus na quinta. Ele é cultuado no panteão élfico e no panteão marinho. Seanine Arclunar, filha dos céus noturnos, a bruma luminosa, senhora dos sonhos. Seanine é deusa dos sonhos, da morte e da viagem. Apesar de usar um arco, Seanine não é uma deusa direta, preferindo falar por mensagens proféticas ou sonhos e sempre protegendo os lares de seus seguidores através de ilusões. Ela costumava tomar uma forma masculina frequentemente. Seanine foi uma das figuras que ajudou a criar a poderosa espada. Seanine foi uma das figuras que ajudou a criar a poderosa espada Sahandrian de Corellon. Além de ter curado Corellon como a deusa tríplice, ter consertado a espada de Corellon e salvo geral e ajudado a criar os elfos. Não se sabe exatamente se ela era irmã ou esposa de Corellon, mas parece ter tido um filho, Tethin Veralder, com ele. Ou seja, talvez ela seja irmã somente como Seanine, mas como a deusa tríplice, ela é esposa. Então, o que dizer, né? Ela não é mencionada na primeira edição, era divindade intermediária na segunda e na terceira, era o aspecto de Selûne na quarta e deusa na quinta. Ela é cultuada no panteão élfico. Shevarash, o arqueiro negro, o caçador da noite. Shevarash é um deus brabo, deus da vingança, da perda e do ódio aos Drow. Veja bem, não é do ódio aos Drow. Há quase 7.000 anos, num evento que seria conhecido como o Massacre da Corte Escura, um exército de Drow e do Ergar saiu do subescuro e atacou uma reunião entre elfos e anões da superfície. Shevarash foi um dos poucos sobreviventes, caindo de joelhos em meio à matança e jurando a Corellon nunca rir ou sorrir até que Loth e seus filhos fossem mortos. Uns 230 anos depois, o elfo morreu, mas Feimarel o ajudou a alcançar a apoteose e virar um semideus. Seus clérigos se reúnem, planejam e mapeiam a parte superior do subescuro para invadir e matar Drow. Shevarash é a divindade seguida por Kivan, o boy do Valar, personagem do Luciano, na mesa horária de Baldur's Gate. O que é bem interessante, porque Kivan é um elfo da superfície e Valar é um Drow. O que dizer? The ultimate shade of it all. Ele se tornou semideus na segunda edição, permanecendo assim na terceira, virando exarca na quarta e agora deus na quinta. Ele é cultuado no panteão élfico. Solonor Thelandira. É isso? Thelandira. Olho aguçado. O grande arqueiro. Solonor é o deus da arquearia, da caça e sobrevivência em lugares inóspitos. Esse é um deus andarilho que porta um arco mágico e produz flechas mágicas. Quando ele dá sua palavra, nunca deixa de seguir, assim como uma flecha disparada.
Ele nunca matava por prazer, e sim para manter o equilíbrio na natureza e abater criaturas malignas. Ele era uma divindade menor na primeira edição, intermediária na segunda e na terceira, exarca na quarta e deus na quinta. Rapaz, eu não achei que ia conseguir fazer todo o panteão élfico numa tacada só. Mas a real é que são poucos os deuses com muito conteúdo. E basicamente sei lá, Corellon, na verdade, né? O cara com um monte de conteúdo. E o resto tem bem menos. Então eu decidi fazer isso tudo num só vídeo e é nóis. A votação para o próximo vídeo de divindades começa em breve, então fique de olho na aba comunidade do canal para ver se o seu panteão preferido terá o seu próximo BP chorando. Enfim, lembrando que você pode tornar-se membro aqui do canal, né, do clube de membros aqui do canal, onde você com menos de R$8 pode apoiar o canal mensalmente, ganhar um iconezinho ao lado do seu nick quando comentar no canal. E melhor ainda, você também pode ir lá na Twitch, né, twitch.tv/Ordem do Dado, que estão rolando lives imensas. As lives são esporádicas, praticamente nenhuma live que não tenha a ver com RPG ou um podcast eu trago pra cá. Então, tipo, eu tô fazendo mapas, eu tô fazendo uma mesa chamada Aventureiros da Paixão, que vai também vir pra cá. Eu joguei uma vez Humankind, fiz aventuras usando o baralho de Taroka, de Curse of Strahd, então é muito maneiro. A gente fez umas aventuras iradas, de forma muito simples e muito doidas. E vocês viram também que eu fiz um podcast em roxo, né, de Mass Effect. Então vai ter mais coisa lá na Twitch. Então lá na Twitch também, por 8 pila, você consegue ajudar muito o meu trabalho. Eu tô conseguindo me acostumar cada vez mais com produzir conteúdo pra Twitch, né? Produzir cada vez mais mesmo. Tô planejando muita coisa aqui pra vocês, além dessa série. E, sei lá, eu tô achando que tá valendo a pena. Você pode ajudar com bits, que são, tipo, tu compra um pacotinho de, sei lá, 100 bits e me ajuda, é até mais barato que se inscrever. Mas se você se inscrever ou der bits, você ganha, além de um badgezinho de leque cromático do lado do seu nomezinho, você tem emotes exclusivos que não vai ver em lugar nenhum, porque são ou ilustrações minhas que eu comissionei, ou são tipo fotos das Anéis. Tem a Lírio confusa e tem a Dory rindo da cara de todo mundo. E isso você só consegue assinando, né, dando sub lá no twitch.tv/Ordem do Dado. Então eu tô gostando bastante desse rolê. Agora é com vocês. Vocês decidem se querem o Panteão Anão, Panteão Halfling, Panteão Gnomo, Panteão Drow, ou sei lá, vamos ver. Vou botar ali. E eu não inventei nenhuma perguntinha, né? Não sei. Esses passarinhos estão me confundindo. Mas, vejamos, vamos lá então. Entre todas essas, qual você chamaria pra balada? E qual dessas você chamaria pra um café? É isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou. E mais uma vez agradeço demais todo o suporte que vocês estão me dando.